Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim gravar um vídeo de uma trilogia, na verdade não é trilogia, aqui no Brasil, pelo que eu sei, só lançaram os 3 primeiros livros dessa saga, que são 8, ou seja, sim, é um esquema pirâmide literário, e que eu tava muito empenhada em ler todos os livros, porque é uma releitura de mito grego, que é uma coisa que eu amo do fundo do meu coração, mas é tão, mas tão ruim que eu não consegui, que é a saga Dark Olympus. Muitas pessoas devem conhecer ela por causa do primeiro livro, que se chama Deuses de Neon, que ficou bem famoso no TikTok um tempo atrás, apesar de que todos os livros eu sinto que eles são bem famosos no TikTok, mas ele ficou bem famoso, e daí eu até li na época, ele não tinha saído no Brasil ainda, só que eu não vi mais ninguém falando sobre a continuação deles, tanto que quando eu peguei o segundo livro pra ler, eu fui pesquisar e eu tomei um choque ao saber que são 8 livros a saga. Mas vamos conversar sobre esses livros e o que eu achei deles. Já adianto que não foi nada bom. Mas enfim, sobre o que se trata Dark Olympus? Essa saga basicamente é uma releitura da mitologia grega, onde os deuses vivem no Olimpo, né? E seria meio que uma Brasília, só que um pouco mais maluca. Mas enfim, essa Brasília divina, ela habita ali os 12 olimpianos, e viver no Olimpo é tipo assim, algo uau, super assim, rico, gente poderosa que vive lá. Os 12 olimpianos são os 12 deuses, né, que a gente conhece na mitologia grega, e cada um deles exerce uma função ali pro funcionamento da cidade. E quando uma das pessoas morre, um dos olimpianos morre, outra pessoa substitui ele. Então, não são pessoas imortais. Por exemplo, Zeus, que é ali o principal, né, digamos assim, o presidente, ele é o único que a função é hereditária. Os outros têm vários quesitos. Por exemplo, Deméter é escolhida pelo povo. A Afrodite é indicada pela Afrodite anterior. E quando tu assume um novo posto, tu assume o nome daquele deus, né? Então, por exemplo, eu posso ser Isabela, mas se eu assumir como Atena, o meu nome não vai ser mais Isabela, vai ser Atena, todo mundo se refere a mim como Atena. Enfim, cada deus tem uma forma de ser escolhido. Inclusive, Ares é uma competição, tipo, de habilidade mesmo. E nessa saga, a gente vai acompanhar, no primeiro livro, a Perséfone, que a Perséfone mesmo, ela é filha de Deméter. E a mãe dela quer casar ela com Zeus, porque garantiria ali pra mãe um pouco mais de poder na cidade. O que acontece é que a Perséfone não quer se casar com Zeus por vários motivos, mas o principal é que os Zeus costumam matar as esposas. E na mitologia grega, assim como nesses livros, a esposa de Zeus é Hera. Então nesse universo já tiveram várias eras quando esse Zeus está no poder, porque ele mata todas. Eu não consigo nem imaginar o quanto eu iria odiar a minha mãe se ela quisesse me casar com um cara que é conhecido por matar as esposas. Aí enfim, né, Perséfone não tá querendo muito isso, tá meio puta com a mãe dela. Aí um dia numa festa, que o que mais tem neste livro são festas, parece que todos os dias de semana são um sábado, ela foge e ela sai da cidade. E ela entra na cidade inferior, que é algo muito difícil de acontecer, só com um convite que tu consegue entrar, pipipi, pó. Aí, quando ela passa assim a ponte que divide a cidade, ela não percebe que ela tá ultrapassando o limite, ela encontra um homem parado do outro lado e vai lá e tipo pede acolhimento pra ele e tudo mais. E mal sabe ela que esse é Hades. E nesse universo é muito importante porque as pessoas achavam que não existia um Hades, porque o antigo Hades e a esposa foram assassinados. Só que todo mundo foi burro o suficiente de achar que o filho deles também tinha morrido, era uma criança, ele não morreu e ele assumiu o posto do pai quando ele cresceu. E ninguém nunca conferiu isso. Eu posso dar algumas informações erradas sobre o primeiro livro, porque eu li ele em 2022, que foi quando lançou, então faz 3 anos que eu li, e eu não reli, eu fui direto pro segundo. Mas eu não lembro de nada muito nesse ponto, assim, muito impactante, nesse ponto da história. A coisa que a gente sabe é que Hermes, que nesse livro é uma mulher, porque não é só porque tu é uma mulher que tu não pode assumir o posto de um deus masculino. Ela tem, assim, livre acesso entre as duas cidades, então Olimpo e a cidade inferior, então provavelmente ela sabia. Mas ela ficou quieta também. O ponto é, todo mundo se vai ser muito burro. Demais, assim. Tem coisas que eu fico, meu Deus, gente. Vocês são otários. Aí o Hades acolhe ali a Perséfone, dá um lar pra ela. E é uma releitura de mitologia grega, então a gente sabe que eles vão ficar juntos no final, porque essa é a mitologia grega. O ponto é, este livro, essa saga, ela é muito focada em uma coisa só, que é uma das poucas coisas que faz bem. Putaria. Tem muito, assim, tem bastante. Então, se tu gosta, vai a fundo ler. Se tu tá uma ressaca literária, vai a fundo ler. Porque nesse ponto é bom.
Mas assim, questões políticas do universo, eu não entendi bosta nenhuma e nem tenho muito aprofundamento. Por exemplo, essa questão de que simplesmente matam uma pessoa, que era um olimpiano, e ninguém vai checar se, tipo, ninguém tentou tomar aquele poder. Todo mundo fica de boa, tipo, ai, não tem mais ninguém, e deu. Gente, vocês são muito burros. E assim, ó, eu não tenho nenhuma intenção de seguir na carreira política, mas até eu que não tenho intenção consigo ver como idiota eles são. Como é que eles não conseguem perceber isso? Mas enfim, basicamente é isso. No primeiro livro a gente vê ali romance entre Hades e Perséfone, com muitas coisas mais 18. E daí a gente vai pro segundo livro, que é sobre Psique e Eros. Psique nesse universo também é filha de Deméter, ela então é irmã da Perséfone. E esse é tão idiota, tipo assim, ó. Eu posso me explicar porque que eu continuei lendo. O primeiro livro eu até tinha gostado, tipo, ok, não aprofunda isso, mas tô nem aí, a leitura é boa. Aí eu falei o segundo, porque eu vi alguma coisa que era uma saga, eu fui ver se tinha mais livros, foi quando vi que tinham 8 livros, e eu tava numa ressaca literária, precisava de alguma coisa que me ajudasse a sair daquilo ali. E pensei, vou ler, né? Basicamente nesse livro a gente tem a Psique, que ela é uma influenciadora. Influenciadora do quê? Não me pergunta o nicho dela, que eu não sei também. E daí um dia ela tá numa festa no Olimpo e chega Eros. E o Eros, que é filho de Afrodite, ele é meio tipo... Todo mundo tem um pouquinho de medo dele, porque todo mundo sabe que ele faz trabalhos à mão de Afrodite. Com isso, quer dizer que ele mata pessoas a troco da mãe. E de novo, ninguém investiga nada sobre isso. Aí ele chega, tipo, machucado numa festa, atrasado. Ela vai lá e ajuda ele. Enquanto a Deméter tá tentando casar a Psique com um novo Zeus. Porque no final de Deus de Neon, que é o primeiro livro, os que matam as esposas morre. E o filho dele, que é o Perseu, assume o papel de Zeus. E daí a Deméter quer casar de novo mais uma filha com Zeus. Essa mulher é maluca por poder. Daí a Psique sai da festa um pouco, encontra ele. E daí ele é muito lindo, meu Deus do céu, maravilhoso. Ela vai ajudar ele. E nisso quando eles estão muito próximos, assim, porque ela tá ajudando ele, um paparazzi, que eu não entendi como é que o paparazzi entrou nessa festa, tira uma foto dos dois e espalha pra todo mundo. E todo mundo acha que eles estão tendo um relacionamento secreto. E daí a Afrodite, vendo aquilo, fica muito, muito brava, porque ela é muito possessiva com o filho. Manda eles matar a Psique e trazer o coração da Psique pra ela. Uma vibe bem Branca de Neve. Só que acontece que os dois acabam se apaixonando, eles casam, achando que aquilo vai fazer a Afrodite desistir, o que é uma idiotice, porque isso não faz ela desistir. Ela continua querendo Psique morta. E daí, meio que é isso. Aí essa armadilha, pega um Afrodite. É assim, ó. Eu juro que enquanto eu tava lendo, parecia menos idiota, porque eu até gostei um pouco do segundo livro. Mas eu estava sendo uma ressaca literária. Então, meus parâmetros de leitura estavam bem baixos. Aí a Afrodite é presa e, enfim, ele veio agora pro terceiro livro, que foi o livro que eu parei e pensei, meu Deus, que idiotice. Nesse livro é focar numa nova disputa por Ares, que Ares é um dos deuses, né, que é o deus que realmente tem uma disputa de habilidades pra assumir o cargo dele. E a gente tem 3 protagonistas, né? Nos outros 2 a gente tinha só entre tipo assim, a mulher e o cara, né? Nesse a gente tem 3 protagonistas, porque nós vamos ter o quê? Um trisal. Mitologia grega, tá maluca, né? Sempre foi. Que é a Helena, sim, a Helena de Troia. Que nessa saga, ela é irmã do Zeus ali, ou seja, do Perseu, né? Esse novo Zeus Perseu e de Ares, que a Ares assume a posição de Afrodite. A Helena, o Aquiles e o Patroclo. Enfim, os 3 vão ali disputar pra ser Ares. Na verdade, o Patroclo, ele não quer tanto ser Ares, ele tá meio que ali na disputa pra ajudar o Aquiles, porque ele é muito bom de lógica. E tanto ele quanto o Aquiles trabalham pra Atena. Ele tá ali só pra ajudar, e tipo, tem tanta probabilidade das pessoas ganhar, então faz aliança com ela. Se tu for por esse caminho, vai ser melhor. Mas enfim, o Aquiles quer muito ser Ares, porque ele veio de uma família pobre, meio que é a chance dele de crescer na vida. E a Helena só quer ser porque ela sempre quis ser Ares, e também porque o irmão dela simplesmente anunciou que o vencedor, o novo Ares, iria se casar com ela. E daí ela decide participar também, porque não tem nenhuma regra que proíba o prêmio de participar da competição. Eu vou até tomar uma água que, falando, só mais maluco ainda. E daí os 3 estão lá no alojamento, e daí coisas mais 18 acontecem entre eles. Que eu ficava lendo e tipo, eu ficava assim, tá, ok. Isso a autora faz muito bem, mas só. Gente, que livro sem noção. Assim, ó. Primeiro que o Aquiles e o Patroclo, eles têm um relacionamento, tipo, aberto há 10 anos. Então, eles ficam entre eles, mas ficam com outras pessoas também, e é tudo certo. Mas aí surge ela no meio e, meu Deus, acabou com os nossos relacionamentos abertos. Porque, basicamente, os dois querem muito como ela.
e tem ciúmes do outro com ela. E ela tá ali provocando os dois, né? E tem muito isso de que, meu Deus, ela é a mulher mais linda que tem na cidade, a gente não vai se aguentar. Primeiro que se ela é a mais linda, eu acho que ela que deveria ser a Afrodite, né? Começando por aí, porque a Afrodite é a deusa da beleza. E segundo que nenhum dos dois consegue se conter, tipo, eles têm que comer ela. Estão entendendo? Eu acho muito engraçado, porque tem até uma cena, logo assim, na primeira vez que acontece, que o Patroclo, ele tá ajudando a Helena a se alongar depois da academia. E daí aquele chega, fica puto, ela pega ela no ombro, leva ela pro quarto e fica tipo assim, muito brabo, aí vai lá comer ela. E assim, não sei se vocês sabem, mas uma das diferenças entre nós seres humanos e os outros animais, né, que são ditos animais irracionais, é porque nós conseguimos controlar o impulso. Só que parece que esses dois não conseguem. Então me faz pensar se eles são realmente seres humanos racionais, porque eu tô achando que não. Eu tô achando que eles não evoluíram junto com a espécie humana. E uma coisa que me irrita muito é que meio que não era esperado que a Helena fosse se candidatar pra competição, porque tem que se candidatar. E meio que o Patroclo já sabia quem iria, pelo menos a maioria das pessoas, já tinha calculado as chances deles ganharem ou perderem. Daí a Helena entra, assim ó, a cabeça dele fica que nem aquele episódio do Bob Esponja, sabe? Tem vários Bob Esponjas dentro da cabeça dele, abrindo gaveta, botando fogo e tudo. Porque o cara simplesmente não consegue fazer mais um cálculo, não consegue mais calcular uma porcentagem, porque assim, tudo pode acontecer agora que a Helena entra na competição. Basicamente é um livro tão besta, e daí até, tipo assim, tenta mostrar um lado mais humano, assim, que a Helena viveu um relacionamento tóxico com o Paris, que é, né, na mitologia grega original, assim, Helena e o Paris, que tem um trelelê, que, tipo, ele era tóxico com ela e tudo mais. Só que é tudo tão idiota que eu lia pensando assim, ó, meu Deus do céu. E sabe o que me irrita? É que esse livro, essa saga no geral, tinha tudo pra ser uma releitura de mitologia grega muito legal. Sempre quando a gente pensa em mitologia grega, uma releitura delas na literatura, a gente pensa em Percy Jackson porque é a mais famosa. Tinha tudo pra ser uma muito legal, voltar assim pro público adulto, mas não foi. Tipo, parece que era mais uma questão pra, tipo, hypar o primeiro livro e é isso, e não tem nenhum aprofundamento nesse universo, é tudo tão besta. E no final quem ganha é a Helena. O que me deixa um pouco irritada, porque o Aquiles, ele treinou a vida inteira pra ser o novo Ares. Ele queria muito isso, a Helena também queria muito isso, só que fala mais que ela começou a focar no treinamento nos últimos meses. E tipo, ela fazia ginástica antes. Tá, mas tipo assim, ela ganhou pra um cara que treinou a vida inteira. Tipo, a vida inteira da pessoa foi dedicada a ser isso. E uma pessoa que tá, nos últimos meses, se dedicando a isso, vence ele. Sendo que ele tinha, desde sempre, um amigo pra ajudar ele. Um amigo e um amante. Pra ajudar ele com as porcentagens. Mas foi só a Helena, porque a Helena é a mais bucetuda desse universo, entrar que a cabeça do cara não funcionava mais. Ai, é tenebrosa. E foi o que eu falei, me irrita porque tem elementos legais que poderia dar um ar de releitura sério, divertido, interessante, mas foi só uma coisa idiota, tanto que só tem 3 livros dos 5 aqui no Brasil. Não sei se é porque o público brasileiro não se interessou tanto, ou se é porque tá lançando ainda aqui no Brasil, mas eu me irritei. Enfim, esse foi o vídeo. Basicamente o vídeo de hoje era só pra reclamar. Eu queria muito ler os 8 livros, só que quando eu terminei o terceiro eu pensei, ai, paciência tem limite, né?